Travis King, que é um militar americano em atuação na Coreia do Sul, atravessa a fronteira em direção à Coreia do Norte e causa um baita problema diplomático entre dois países que já estão no momento de uma das maiores tensões das últimas décadas. Notícias importantes também relacionadas ao importante general ucraniano que garante que a contraofensiva vai ser mais lenta do que o Ocidente pensa, e também a Rússia, que aumenta o tom de voz e garante que qualquer navio que esteja passando pelo Mar Negro em direção à Ucrânia vai ser considerado como um navio de guerra, um navio inimigo da Rússia. Vai lembrar, pessoal, que a Turquia, Erdogan, que é membro também da OTAN, faz parte de uma espécie de aproximação recente com os ucranianos. E a Turquia tem uma baita operação também. Um baita número de navios, inclusive comerciais, atuando no Mar Negro. Notícias importantes também relacionadas. A Victoria Nuland, que é uma importante representante, das relações exteriores dos Estados Unidos, que fará uma visita ao Brasil, já avisando uma aproximação com o Brasil, visto que o Brasil vai ser um relevante país no segundo semestre, graças à presidência no Conselho de Segurança da ONU e também do G20, e notícias importantes acerca da reunião dos BRICS. O Putin não está, se arrependeu, pelo menos vamos discutir aqui exatamente como, né? Mas o Putin não vai mais participar da cimeira dos BRICS, que vai acontecer na África do Sul. Será que isso representa um enfraquecimento do seu papel geopolítico? E para finalizar, galera, notícias importantes também relacionadas a um ataque à base da Crimeia na Rússia. A Rússia alega que foram os ucranianos, e se de fato foi, é o segundo ataque que a Ucrânia faz na Crimeia só nessa semana. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, menos 70 centavos por dia, pessoal, resumos mensais, aulas semanais, link na descrição que você não vai se arrepender. E claro, se você quiser também contribuir aqui, pessoal, financeiramente para o canal, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição via chave Pix, tá bom? Pessoal, nesse momento eu não estou no meu estúdio de gravação, né? Vocês podem perceber que eu estou numa viagem a trabalho, mas daqui uns dias aí a gente volta pro nosso estúdio convencional. Belezinha? Pessoal, bora lá pro vídeo então, ó. Seguinte. A gente teve, né, uma notícia surpreendente, inclusive, tô falando para vocês, pessoal, do Travis King, que é um militar americano que estava em serviço na Coreia do Sul, tá? Ele estava ali atuando há alguns anos, inclusive, só que ele estava no momento de prisão. Ele passou muito tempo preso, aparentemente 10 meses preso, por algumas medidas de indisciplina. Supostamente, pessoal, pelo que eu estava lendo, tá? Tudo está muito nebuloso ainda, porque é um acontecimento recente. Ele estava sendo acusado de agressão. E aí, ele estava sendo escoltado por alguns militares, inclusive a ser extraditado da Coreia do Sul, quando de repente, por algum motivo assim um pouco nebuloso ainda, ele conseguiu escapar dos militares que faziam aquela escolta. E aí acabou migrando em direção a Seul, que é a capital da Coreia do Sul. De repente, ele se colocou numa excursão em direção à área de fronteira com a Coreia do Norte, a zona desmilitarizada, e aí, depende dos relatos, das denúncias e tal, aparentemente ele, inclusive dando risada, passou por como se fosse uma espécie de barreira de concreto e atravessou a fronteira com a Coreia do Norte. Cara, lembrando que a gente está falando de uma fronteira de 250 quilômetros de extensão, vigilância 24 horas, cerca de 1 a 2 milhões de minas terrestres. Vale lembrar também, pessoal, que o lado sul-coreano, ele tem muitas defesas, claro, né, soldados ali, galera, 24 horas de vigilância, mas não tem nada que impeça alguém da Coreia do Sul e ir em direção à Coreia do Norte em vários pontos. Da Coreia do Norte em direção à Coreia do Sul, a fronteira é muito mais fiscalizada, vamos colocar assim. Então tem gente que fala assim, eu achei, na minha cabeça, era algum tipo de brincadeira. Só que daí quando eu vi que teve uma movimentação ali do outro lado e que militares norte-coreanos apreenderam ele, eu percebi que a brincadeira meio que tinha perdido a graça, né? Cara, não se sabe exatamente quais são as motivações. Será que ele ficou detido pela Coreia do Sul e acabou pegando algum tipo de carinho pela Coreia do Norte e quis contribuir para o exército local? Galera, convenhamos, né, que a gente está no momento que eu falei. Na semana passada, a Coreia do Norte, ela emitiu um documento oficial colocando que os Estados Unidos, por estar repassando submarinos nucleares, que inclusive chegaram ontem, né, atracados ali nos portos sul-coreanos, e também pelos aviões espiões que sobrevoam o espaço aéreo da Coreia do Norte, a Coreia do Norte fez uma resposta gravíssima e até colocou um míssil balístico, galera, de enormes proporções, o Hwasong-18, né,
que é um míssil balístico de combustível sólido que pode atingir vários pontos do território americano. Ou seja, a relação entre Coreia do Norte e Estados Unidos não está nada boa. Muito possivelmente esse militar ele vai ser visto como se fosse uma espécie de ameaça militar à Coreia do Norte e não sabemos exatamente o que vai acontecer. É óbvio, pessoal, que você não tem bases diplomáticas americanas na Coreia do Norte pelo rompimento da relação entre os dois países. Geralmente, quando os americanos eles querem negociar com os norte-coreanos, eles utilizam a base de Estocolmo, da Suécia, que tem ali, né, uma espécie de embaixada, uma representação na Coreia do Norte. Não sabemos exatamente o que vai acontecer e quais foram as motivações dele, tá? Prometo que eu também estou curioso, trago para vocês aqui no próximo vídeo. Notícias importantes, pessoal, também relacionadas ao general Sirski. Para quem não conhece, galera, é conhecido como um dos principais generais do século XXI, porque quando a Rússia ela fez, né, a sua ofensiva, sua invasão, sua operação militar especial, ele foi um dos principais responsáveis por conter esse avanço dos russos. E agora, nessa contraofensiva ucraniana, ele está sendo um dos responsáveis por guiar essa contraofensiva. Só que nem eu falei, né, galera? Há um anseio dos países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, que conta com uma vitória dos ucranianos, para os americanos não acharem que foi um desperdício de dinheiro, os bilhões, dezenas de bilhões de dólares mandados para a Ucrânia, inclusive, tá? Com o recente e crescente a crescente popularidade do Trump. Isso ameaça, claro, né, o Biden nas próximas eleições. Então, Biden também conta com um avanço importante dos Estados Unidos. Então, existe uma pressão do Ocidente para que a Ucrânia avance de maneira mais significativa. Ele deixou bem claro, né? Assim como o Ministério da Defesa já o fez, assim como ele fez agora de novo. Não dá para a gente ter uma ofensiva tão forte, tão rápida nesse momento. Eu, por exemplo, segundo ele, tá? Sei que lutar contra o exército russo é bem diferente de lutar contra o grupo Wagner. Ele até citou o caso de Bakhmut, né? Ele acredita muito, por exemplo, na reconquista de Bakhmut. Falando que o grupo Wagner, pessoal, não tinha muitos princípios, então a galera ia realmente para matar, e o exército russo, por ter um treinamento militar mais avançado, representa menos perigos, é mais fácil lidar, vamos colocar assim, do que o exército ucraniano. Vai lembrar, galera, que eu até coloquei para vocês recentemente, que a Ucrânia considerou que a Rússia está armando posições ali próximo do nordeste da Ucrânia, próximo ali de Kharkiv, com 100 mil homens próximo da fronteira para fazer uma incursão no território ucraniano. Ou seja, uma contraofensiva lenta e a Rússia acumulando tropas próximo da área da Ucrânia, mesmo que a Rússia não consiga uma importante ofensiva, com seus 100 mil militares, pelo menos uma preocupação maior dos ucranianos e reduzir a aceleração dessa contraofensiva, isso com certeza vai acontecer. Hoje a Rússia, galera, divulgou uma notícia. Na verdade, o Putin, ele deu uma entrevista falando sobre o fim do acordo de grãos. Ele fala que ele também se sentiu muito triste com o fim do acordo de grãos, porque ele sabe da necessidade que os países subdesenvolvidos têm, principalmente países africanos, países asiáticos, de ter acesso a alimentos mais baratos. Só que ele falou assim, olha, eu sei disso, então por isso eu fui extremamente paciente com os ucranianos, porque tudo que a Ucrânia e o Ocidente prometeu pra gente, eles não cumpriram. O fim das sanções econômicas aos alimentos, a possibilidade de eu exportar os meus fertilizantes, o banco estatal russo que lida com a questão alimentar, voltar para o sistema SWIFT de comunicação interbancária, nada disso o Ocidente fez. Eu só fui tão paciente assim porque eu sei da necessidade dos países pobres de ter acesso aos alimentos. Lembrando que a Ucrânia, pessoal, produz cerca de 15% dos grãos do mundo e só com a medida do acordo de grãos teve uma queda de 20% do preço dos alimentos. E claro que a Rússia também é um baita produtor de alimentos, né? Só que, segundo ele, né, claro que cada um vai ter a sua narrativa. Segundo o Putin, o acordo de grãos ele serviu para que a Ucrânia conseguisse ter acesso a recursos com a exportação de alimentos para a Europa. Ou seja, foi um jeito de europeu financiar a guerra da Ucrânia contra a Rússia e a Rússia só fazendo o papel de boba, entre aspas, porque nada que tinha sido prometido para ela foi de fato feito, tá? Pois bem, só que o Zelensky deu uma declaração falando que eles não precisam, o acordo de grãos não precisa da Rússia necessariamente. Basta a Turquia, com o Erdogan, que recentemente se aproximou dos russos, escoltar os navios ucranianos, que beleza, tudo vai acontecer. Galera, eu levantei para vocês a bola ontem, hein? Beleza. E se ataques a portos acontecerem? Como, aliás, aconteceram ao porto de Odessa, a gente teve ataques, pessoal, a outros portos também, né? O porto de Chornomorsk, por exemplo, tá? Que também foi atacado. O Zelensky disse que 60 mil grãos foram destruídos só nos ataques dos dias de ontem. Um ponto levantado. Outro ponto. Beleza. Então o navio turco vai fazer uma vistoria. A guarda dos navios ucranianos.
E se uma mina marítima explodir no navio da Turquia, que é um membro da OTAN, é uma guerra Rússia e Turquia, entende o problema? E agora a Rússia deixou bem claro, tá? Qualquer navio que adentra o Mar Negro com a perspectiva de negociar com os ucranianos vai ser considerado um navio que vai estar levando encargos militares, equipamentos militares. E a Rússia considera que qualquer tipo de transporte que leve equipamentos militares para a Ucrânia pode ser derrubado. Tá? Inclusive falou que qualquer bandeira que esteja negociando com os ucranianos, navio negociando com os ucranianos pelo Mar Negro, também vai ser considerado um navio inimigo. A questão é, isso vale para a Turquia? Cara, de verdade, é mais um ponto de tensão, tá? Eu quero muito ver como que o Erdogan ele vai responder a essas deliberações da Rússia, a essas ameaças, porque a Rússia não citou nominalmente a Turquia, claro que não. Mas claro que é uma indiretinha. Turquia, certeza que você vai escoltar os navios ucranianos? Certeza que você vai comercializar com os ucranianos? Porque a gente vai considerar como se fosse uma espécie de navio inimigo, e navio inimigo é possível de ser atacado. Vamos ver quem vai, entre aspas, né, latir, entre aspas, mais alto nesse conflito. Mas a Rússia já deu seu truco ali, ó. Vamos ver se a Turquia vai pedir 6, ou se de fato o Erdogan, por ter um político mais experiente, tudo tal, vai relevar essa situação e realmente vai acuar e não ir para frente, né, com essa possível escolta de navios em direção à Ucrânia. Pessoal, notícias importantes também relacionadas à Victoria Nuland. Ela foi designada, para quem não sabe, né, uma representante aí das relações exteriores dos Estados Unidos e que, inclusive, ela é colocada como a principal responsável pelas revoluções coloridas, né? Ou seja, pelos americanos, pela política dos americanos de financiar protestos, manifestações, até mesmo retiradas de governos que sejam pró-Rússia, pró-China, para ascensão de governos pró-Estados Unidos. Os russos acusam, né, a Ucrânia, a Geórgia, a Moldávia, uma série de outros países de passarem por revoluções coloridas financiadas aí pelo capital americano. A Victoria Nuland vai fazer uma reunião com Celso Amorim, que não é o nosso ministro das Relações Exteriores, mas é um assessor especial do Lula, justamente para deliberar sobre duas questões importantes. Primeiro, o Brasil ele vai exercer o cargo de liderança de chefe do Conselho de Segurança da ONU, agora nesse segundo semestre, em outubro, tá? Pois bem, galera, a gente está falando de um momento de uma guerra Rússia e Ucrânia. E o Brasil tem aquela proposta do G20 pela paz, de formar uma coalizão com Índia, Indonésia, Vietnã, países que não estão diretamente envolvidos no conflito, para estabelecer um processo de paz entre Rússia e Ucrânia. E o Brasil vai ter uma voz mais ativa agora para liderar esse processo. Outro ponto, o Brasil também vai ser liderança do G20. O G20 reúne as 20 maiores economias do bloco e está no processo, inclusive, de expansão. Talvez até com convite para que a União Africana, que a gente está falando, pessoal, de 55 países, também participem dessa organização. Fora que o G20 é a principal instância multilateral que reúne hoje, né, China, Rússia, União Europeia, Estados Unidos, cara, é a união dos BRICS com o G7 ali, né? Ou seja, o Brasil vai ter que ter uma pegada geopolítica muito boa para não desagradar nenhum dos dois lados. A Victoria Nuland vai fazer uma visita para tentar estabelecer alguns laços com o Brasil. Lembrando, pessoal, que o Brasil pode se aproveitar dessa situação, porque o Brasil, um dos pontos que ele considera é a expansão do Conselho de Segurança Permanente da ONU. O Brasil quer fazer parte desse novo Conselho de Segurança da ONU e os americanos já deram alguns indicativos positivos sobre essa questão. Talvez, se o Brasil conseguir, em troca de um suposto apoio, o seu ingresso no Conselho, seja uma questão interessante. O Brasil não quer comprar briga, pessoal. Hoje mesmo o Lula, né, por exemplo, porque teve a reunião da CELAC com a União Europeia, e o Boric ontem, falei para vocês, ele foi bem enfático, né, contra a Rússia. Falou que tem que deixar bem claro que a Rússia é o agressor e que o Putin, que fez com a Ucrânia, poderia fazer com qualquer país do mundo. Aí o Lula, né, jeito Lula de ser... Imagina que o Boric ele é um jovem muito apressado, ele tem muito o que entender ainda sobre geopolítica internacional, né? O Lula não quer se comprometer com nenhum dos dois lados. Cara, outra notícia que mexeu também bastante com a geopolítica tá ligado à reunião dos BRICS que rolará na África do Sul. Eu falei para vocês que era um ponto importante, porque a África do Sul ela faz parte do Estatuto de Roma. Como ela faz parte do Estatuto de Roma, finalizado, pessoal, no comecinho dos anos 2000, ela tem que respeitar o Tribunal Penal Internacional. E o Tribunal Penal Internacional considerou o Putin como criminoso de guerra. Só que a próxima reunião dos BRICS vai acontecer na África do Sul. E aí tem o dilema. Se o Putin pisar na África do Sul, significa que a África do Sul está recebendo um criminoso de guerra. Ou a África do Sul prende o Putin
e a própria África do Sul, o Ramaphosa, considerou que uma prisão do Putin seria uma declaração de guerra contra a Rússia negou, tá? Falou que ela nunca falou isso. Mas o próprio presidente da África do Sul falou que seria uma espécie de declaração de guerra, e eu penso que também, né? Claro que seria uma declaração de guerra prender o Putin, ou a África do Sul não faz nada. E ela descumpre uma ordem de um organismo internacional, que tem, galera, mais de 100 países participantes, entendeu? Então abriu-se um dilema ali para a África do Sul. A África do Sul, ela até tentou convencer, por exemplo, em determinado momento, fazer uma espécie de permissão diplomática. Só que daí o Congresso sul-africano vetou isso. Aí teve a questão, vamos fazer online, vamos dar reunião para a China, vem o Lavrov ao invés do Putin. Cara, na prática, essa que eu falei para vocês vai ser a deliberação, tá? O Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, vai participar da reunião dos BRICS de maneira presencial e, aparentemente, o Putin participará de maneira online. Só que, entendo, galera, para mim, na minha concepção, na minha visão geopolítica, isso enfraquece um pouco a figura do Putin. Por quê? Pô, galera, o Putin não quis nem pagar para ver com a África do Sul, que é um grande parceiro, e se o Putin falar, não, beleza, eu vou, África do Sul, tô aí. E aí, você vai ter coragem de me prender? Vai ter coragem de prender o Putin? Cara, eu duvido que os sul-africanos prenderiam. Então seria uma forma do Putin mostrar um poder geopolítico bem grande. Fala assim, tá vendo, ó, Tribunal Penal Internacional, pra que serve? Vocês colocarem o Putin como criminoso de guerra? Não aconteceu nada. O Omar al-Bashir, por exemplo, ele também fez uma visita à África do Sul depois que ele já tinha sido condenado pelo TPI. E a África do Sul não fez nada. Inclusive foi muito criticado à época. Pô, galera, faria com o Putin, entende? Mas, talvez, o Putin, pensando nas boas relações com os sul-africanos, a África do Sul também é um país que está querendo ingressar no Conselho de Segurança Permanente da ONU, talvez tenha relevado um pouco essa situação e tenha aceitado, né, participar de maneira online. E para finalizar, pessoal, nosso vídeo, falar declaração importante também de um ataque que aconteceu em uma base militar, a Crimeia. É o segundo ataque que aconteceu à Crimeia somente nessa semana, tá? A gente teve um ataque à ponte da Crimeia, a Ucrânia já colocou para si a responsabilidade por esses ataques, e agora um ataque a uma base militar na Crimeia. Como a área, pessoal, que tem muitos armamentos, muitas munições e tal, explosões aconteceram, e inclusive o próprio governador da Crimeia, colocado pelos russos, tá? Ele colocou que 2.000 pessoas tiveram que ser deslocadas por conta desse ataque. Obviamente, a Rússia fará uma resposta, pelo menos segundo eles, à altura a esse ataque da Crimeia. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Pô, galera, se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.